Com a entrada em vigor da sobretaxa de 50% imposta pelos Estados Unidos às exportações brasileiras, cresce a expectativa de que parte da produção destinada ao mercado americano seja redirecionada ao consumo interno, o que pode gerar uma queda pontual nos preços de alguns alimentos e insumos. Entre os itens que podem ficar mais baratos no curto prazo estão carnes, frutas, pescados, café, devido ao aumento da oferta interna. No entanto, especialistas alertam que esse efeito será limitado e temporário e que não compensará os impactos negativos mais amplos do tarifaço sobre a economia brasileira. Sobre isso, nós vamos conversar agora com Bruno Ramazzini, economista, que vai explicar como funciona a economia nessa dinâmica toda. Bruno, bom dia, meu amigo, seja bem-vindo, prazer recebê-lo no TH+ Cidade. Bom, de um lado, o brasileiro comemora essa situação porque vê eventualmente uma queda no preço de alguns produtos, sobretudo o café e a carne. Mas, quando a gente olha para o macro, a gente vê que isso também é um prejuízo para a economia brasileira. Eu queria que você comentasse com a gente, por favor, qual é o cenário possível que vamos ter diante dessas imposições dos Estados Unidos. Bom dia, Borda. Bom dia a todos. Pois é, a gente pode ver sim uma diminuição dos preços de consumo local aqui no Brasil, mas de forma temporária. Então, como você mesmo falou, Borda, a gente já está tendo, segundo o IBGE, uma redução de preço no café, principalmente o arábica, na carne, nos pescados, tá? Mas essa redução, ela deve durar só de 3 a 6 meses. Por quê? Porque o produtor rural, ele exportava, né, esses produtos para os Estados Unidos e agora, né, com essa tarifa, muitos deixaram de comprar, então a gente tem uma sobra de estoque aqui no Brasil. E tendo essa sobra de estoque, eles acabam vendendo o produto internamente de uma maneira mais barata, né, para sair, para não deixar estragar ali dentro dos frigoríficos e afins. Mas por que é temporária também, Borda? Porque no médio e longo prazo, os exportadores brasileiros já estão direcionando essa venda para outros países, principalmente asiáticos. A China mesmo já credenciou mais 185 frigoríficos brasileiros para receber produtos de lá. E também o produtor brasileiro aqui, ele vai se readequar, porque os Estados Unidos, além de ser o segundo maior comprador dos nossos produtos, desses que você citou, por exemplo, ele era um comprador muito lucrativo. Então, existia uma estrutura de custos desses produtores com que faziam, que custava mais, né, porque tinha que vender uma carne de maior qualidade e que custava mais caro também aos Estados Unidos. Então, a gente está vendo já uma redução no preço da carne, dos pescados, de algumas frutas como manga, por exemplo, no mercado, mas ela deve durar até ali no máximo uns 3 meses, tá bom, Borda? Bom, a gente já constata isso. Eu, particularmente, Bruno, vi o café que estava em torno aí de R$ 35, R$ 36 reais. Em alguns supermercados de Ribeirão já é possível encontrá-lo por R$ 29 reais, ou seja, houve uma queda. Em um supermercado aqui da cidade, já é possível encontrar a picanha, a peça, em torno de R$ 45 reais, esses preços bem abaixo do que nós tínhamos até então registrado. Agora, tem um quadro aí também que precisa ser levado em conta. A China, por exemplo, já autorizou 183 exportadores brasileiros de café, ou seja, já tem um sinal aí de deslocamento para a China. Ontem, o presidente Lula, em conversa com o primeiro-ministro da Índia, disse que pode ter aí também uma nova transação comercial, um novo mercado se abrindo para o Brasil. Então, na medida em que isso vai acontecendo, a gente tem a diluição do que estaria eventualmente barrado para os Estados Unidos. A gente sabe que o mercado internacional não se movimenta tão rapidamente e esses deslocamentos não são dirigidos rapidamente, depende de todo um processo. Mas, como você falou, deve ser um espaço de curto tempo aí, porque o produtor brasileiro tem ansiedade em relação a tudo isso, né? Pois é, Borda. Eu acho que a incerteza macroeconômica que isso gera é o pior de tudo, porque os produtores, né, os empresários, agricultores brasileiros se sentem inseguros, né? Poxa, eu vou lá, eu invisto aqui no meu pasto para vender para os Estados Unidos, aí vem um tarifaço. E agora também a gente fica preocupado, né, se o governo brasileiro quiser retribuir as tarifas, o presidente americano já falou que vai aumentar as tarifas para, por exemplo, 100%.
Então, como fica essa dinâmica e como esse produtor se posiciona? Os prejuízos esperados já são em torno de 1 bilhão para o setor frigorífico brasileiro só nesse ano de 2025, né? Então, a longo prazo, claro que a curto prazo, a gente vai conseguir fazer um churrasco do Dia dos Pais mais barato, né, Borda? Mas a médio e longo prazo, a gente pode ver um dólar mais caro aqui no Brasil, que aumenta o preço da nossa gasolina, do nosso pãozinho, de vários bens que a gente consome, e a gente pode ter um desaquecimento da economia brasileira como um todo, por causa do dólar mais caro, por causa da menor entrada de dólares que esse tarifaço vai causar ao Brasil. Então, o melhor, com certeza, seria que tudo isso se resolvesse de alguma forma, né? Claro que a gente tem que tentar explorar outros compradores também, como Índia e China, mas o ideal seria ter um retrocesso em todo esse tarifaço e a gente conseguir exportar bem para os Estados Unidos. Bom, tem outro agravante que pode chegar aí, Bruno, que é decorrente da guerra da Rússia com a Ucrânia. Então, o governo americano está pressionando a Rússia para que pare a guerra. Em meio a isso, também pressiona, tenta estrangular ali os insumos que a Rússia vende para a Índia, por exemplo, e para outros países. Então, em resumo, o governo americano diz o seguinte: quem comprar produtos da Rússia vai sofrer ainda mais sanções. Já colocou a Índia já nessa linha, porque ela compra muito petróleo e provavelmente vai prejudicar a gente, porque nós compramos fertilizantes e também petróleo da Rússia. Então, agora imagine, o fertilizante é a matéria-prima para qualquer produção agrícola. Se nós não conseguirmos o fertilizante, se ele ficar muito caro, dentro desse contexto que você está falando, os preços vão subir aqui dos produtos básicos, ou seja, os alimentos vão ficar mais caros dentro do Brasil. Perfeito, Borda. As tensões geopolíticas, como o mundo hoje em dia é muito interligado, né? Então, sim, os países precisam de um ao outro, né? A gente tem uma economia dinâmica em que um compra do outro, o outro vende para outro. Então, quando a gente começa a ter esse tipo de tensão política, com guerras, né, que são muito já prejudiciais, aí com uma resposta à guerra são essas pressões econômicas, as sanções econômicas, a gente acaba tendo um mundo que a gente chama de mais inflacionário. Traduzindo, o que é o mundo mais inflacionário? É um mundo em que tudo para a gente fica mais caro, né? A gente cobra mais, o nosso governo cobra mais impostos, os outros governos cobram mais impostos, a gente às vezes deixa de comprar, como você citou, de um país como a Rússia, que a gente importa muito fertilizante de lá, aí a gente acaba tendo que pagar mais caro de outros países, né? E tudo isso, no final, se reflete em preços mais caros no bolso do consumidor. Se engana quem pensa muitas vezes que o produtor rural vai pagar mais caro no fertilizante, o problema é dele. Na verdade, uma parte desse preço ele vai repassar no alimento final e que os mais prejudicados somos nós, que vamos ser os consumidores finais, né, Borda? Então, isso é muito ruim para a economia como um todo. É verdade, Bruno. Então, a gente está diante de uma perspectiva muito preocupante, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer e não tem a dimensão de até onde os Estados Unidos vão pressionar o Brasil em termos de economia. Vamos ter que esperar, né, meu amigo, aí, e tentar controlar um pouco essa preocupação, esse desespero. É isso mesmo, ninguém sabe os reais impactos econômicos no dólar, nos preços que essas brigas comerciais vão acontecer, né? E a gente já viu o presidente dos Estados Unidos muitas vezes também atacar, recuar, voltar. Então, é muito difícil fazer qualquer tipo de previsão, porque não depende só dos efeitos econômicos que isso está causando, mas sim de decisões, né, de políticos, tanto aqui no Brasil, como lá nos Estados Unidos, como em outros países, né, que eventualmente poderiam parar a guerra e tudo mais. Então fica complicado fazer qualquer tipo de previsão. O mundo está num momento um pouco mais tenso mesmo, né, dos últimos 30, 40 anos. A gente tem que rezar para o melhor acontecer, para tudo passar e a gente normalizar as coisas, Borda. Perfeito. Valeu, Bruno. Muito obrigado pelas informações.